Bem-vindos ao site. Estamos iniciando uma coleção de relatos, pessoas dando detalhes de suas vidas, as emoções, os prazeres das suas escolhas, as consequências e suas conclusões. Esperamos que através das narrativas de cada capítulo, gere um aprendizado e o ajude em suas decisões, que de início se apresentam banais, mas que literalmente podem iniciar um efeito borboleta. O simples bater de asas de uma borboleta em um hemisfério, pode causar tempestades no outro hemisfério. Teoria do caos em Poincaré, 1854 a 1912. Oi, meu nome é Vera, tenho 51 anos de idade e resolvi relatar a minha história aqui no site, para ajudar casais, noivos, adolescentes. Desejo que todos tenham escolhas melhores que as minhas. Sou uma mulher comum, cresci em bairro, lugar tranquilo e com muitas crianças, que aos finais de tarde, sempre se juntava para brincar, na rua mesmo, muita diversão, assim crescemos. Dos garotos, um virou meu melhor amigo, gostava muito de estar com ele. Na adolescência, um dia sentada à beira da calçada, ele chegou perto de mim, senti algo diferente, um frio na barriga, a voz sumiu, fiquei nervosa, tímida, fui embora. Não demorou muito para entender o que estava acontecendo, eu estava apaixonada por ele. Então começamos a namorar, de uma forma verdadeira, cúmplices, amigos e sempre juntos, um casal perfeito. Até escolhemos estudar na mesma faculdade. Fizemos cursos diferentes, mas sempre juntos, cada vez mais apaixonados. Nós formamos e ele já havia conseguido um ótimo emprego em outra cidade, então antes realizamos nosso sonho, nos casamos. Mudamos para uma cidade pequena, poucas oportunidades de trabalho. Eu cuidava da nossa casa e trabalhava com algumas consultorias. Isso era o mais que suficiente para nós. Afinal, Jorge tinha um bom salário. Jorge sempre chegava em casa no horário. Eu sempre esperando ele na porta de tanta saudade. Éramos muito felizes e cada vez mais apaixonados. Ele cuidava muito de mim e eu fazia o mesmo. Um bastava para alegrar o dia do outro. Foram 3 anos de muita alegria. Jorge estava fazendo uma ótima carreira. Foi promovido e tivemos que mudar para uma cidade grande. Era uma nova fase das nossas vidas. E de presente, descobrimos que estava grávida, o que foi motivo de muitas alegrias. Mas mesmo durante a minha gestação, Jorge já acompanhou pouco, já estava em longos períodos de trabalho, mas chegou nosso estimado Marcos, uma criança linda. Durante o nascimento de Marcos, tive complicações e o médico nos informou que não poderia ser mãe novamente. Isso de certa forma me abateu porque queríamos ter mais filhos. Mas nos alegramos com a chegada de Marcos. Marcos crescendo. Uma criança linda. Jorge cada vez mais. Ficando menos tempo conosco, longas jornadas. Para atender às obras. O entendia. Mas me sentia só. Afinal nossa vida havia mudado muito. Cidade grande, filho, ausência de Jorge. Como eu fiz poucas amigas. Todas longe da minha casa. Durante o dia, para me distrair um pouco sempre levava Marcos a uma praça perto. Para brincar com outras crianças. Na praça eu observava Marcos brincar. Aquilo me ajudava um pouco, porque estava muito triste. Me sentindo sozinha. Agoniada. Achava que merecia mais atenção de Jorge. Além dele estar ficando pouco em casa. Quando chegava a atenção era toda de Marcos. Um dia na praça. Marcos brincando. Quando um homem se aproximou dele. Conversou um pouco. E deu uma rosa vermelha para Marcos, que veio correndo e me entregou. Fiquei sem graça, o homem olhando em meu olhar. Peguei Marcos nos braços e fui embora. Levei a rosa comigo. Em seu caule havia um pequeno pedaço de papel. Chequei em casa e coloquei a rosa em um vaso na sala. E não sei por que não joguei o papel fora. Não abri, mas o guardei. Dias foram passando. Eu não voltei na praça, pois estava muito chateada com aquela situação. Mas não me esquecia do olhar daquele homem. Cada dia me sentindo mais só, triste. Para piorar, Jorge recebeu uma ajudante, mulher linda e inteligente. A rosa murchou. A joguei fora. Mas comprei outras. Me fazia bem.
chegar na sala e ver aquela linda rosa vermelha. A situação que havia recebido, que antes me incomodava, agora me dava alegria. Às vezes ficava um tempo admirando. Com isso o desejo de ler o que estava escrito no pedaço de papel foi aumentando. Algumas vezes o peguei, mas não abri, até que tomei coragem, pois me castigava imaginar o seu conteúdo. Então a curiosidade falou mais alto que a razão. O abri-li. Não havia uma frase, apenas um número de celular e um coração desenhado. Era apenas um coração, mas senti algo forte ao vê-lo. Fiquei imaginando o que pudesse acontecer se ligasse. Dias e dias nessa dúvida, até que liguei. Fui atendida de imediato. Passei a noite pensando nas poucas palavras que falamos. A voz dele me encantou. Se mostrava um homem compreensivo, protetor, observador, e tinha muita elegância ao falar e sempre deixava um ar de mistério em cada frase. No dia seguinte, tentei não ligar. Não resisti. Liguei e conversamos muito. Isso me fez sentir viva. Mas ao mesmo tempo, dava um frio na barriga de pensar no Jorge. Mas dia após dia nós falávamos mais. No início por telefone. Depois por aplicativo. Rafael passou a ser meu maior amigo, confidente, mentor e aos poucos fonte dos meus desejos. Ele sempre deixava claro que me achava a mulher mais linda do mundo, que desde que foi ao parque e me viu a primeira vez jamais havia me esquecido. Semanas e semanas, conversando com Rafael, ele me encantando, até que um dia me convenceu a ir conhecer ele pessoalmente. Queria apenas conhecê-lo, mas estava preocupada com a possibilidade de ter algo físico entre nós. Não poderia. Contratei uma babá e deixei o Marcos e fui conhecer o Rafael, pois já o tinha visto na praça, mas de longe. Agora estaria de perto. O encontrei em uma praça. Conversamos um pouco. Estava muito nervosa, mas sentia uma adrenalina diferente. Não posso negar. Ele me impressionou ainda mais pessoalmente. Muito elegante, confiante, frases bem elaboradas, gentil, atencioso. Sem contar que era um homem muito bonito. Desejei muito aquele homem, mas não tinha coragem. Até o dia que Jorge teve que viajar. O que para mim era normal a viagem. Mas quando fiquei sabendo que a sua ajudante iria, isso me deixou furiosa. Fiquei com muito ciúme, revoltada, triste, deprimida. No primeiro dia sem o Jorge, chorei muito. Nesse dia não falei com o Rafael, que me enviou várias mensagens. No dia seguinte, ao ver as mensagens vi a preocupação dele comigo e mandei uma de volta. Ele, como um homem atencioso, me chamou para ir vê-lo. Eu fui. Encontramos no mesmo lugar. Ele chegou. Me deu um abraço forte. Aquilo foi confortante. Nos dirigimos a uma lanchonete. Conversamos um pouco. Era nítido meu desconforto. Ele percebeu e me disse: um amigo tem um apartamento aqui perto. Vamos conversar lá. É tranquilo. Confiei. Ao chegar, o porteiro já conhecia o Rafael. De pronto deixou entrar. O apartamento estava fechado. Então ele mudou um vaso de lugar e pegou a chave. Abriu o apartamento e entramos. Foi até a geladeira e veio com 2 taças de vinho. Me ofereceu. Eu não quis. Sentada no sofá, ele veio, sentou e me pediu para ficar tranquila. Se sentia muito mal de me ver triste. Minha angústia, que nas madrugadas, várias vezes acordou, chamado por minha tristeza. Sentia que precisava me amparar. Gentilmente abriu seus braços. Tomada de emoção, fragilizada, encantada, fui de encontro ao seu abraço. Foi confortante. Um porto seguro. Ele afagou minhas costas. Suspirou. Fez silêncio. Ele gentilmente segurou no meu queixo, ergueu minha cabeça, olhou no fundo do meu olhar, veio lentamente e me beijou. Não consegui resistir. Literalmente me perdi. Toda a minha razão foi embora. Me entreguei. Ele, muito experiente, conduziu de uma forma mais que envolvente. Infelizmente, depois disso, apesar de relutar no início, virou uma rotina nossa. Os encontros,
cada vez mais frequente. Cada vez o desejava mais. Jorge e Marcos quase não tinham minha atenção. O pior é que sempre na mesma praça. Jorge, como tinha uma rotina bem extensa, durante alguns meses não percebeu. Eu cada vez menos cuidadosa, cada vez mais gastando com a babá. Minhas saídas eram frequentes. Em um desses encontros, Jorge, desconfiado, me seguiu. Acredito que ele tenha visto nós juntos. Ao chegarem em casa, a babá desesperada. Alguém do hospital havia ligado. Jorge sofrera um acidente. Apavorada, desloquei até o hospital. Infelizmente, Jorge havia avançado o sinal vermelho. Veio um ônibus e colidiu com o carro. O local do acidente, do outro lado da praça onde havia me encontrado com o Rafael. E para minha tristeza, Jorge veio a óbito. Dias e dias de luto. Eu precisando do apoio do Rafael, que sumiu. Não respondia minhas mensagens. Não atendia minhas ligações. Com muita dificuldade, descobri onde era sua casa. Fui o procurar. Ao chegar na sua casa, aliviada por encontrá-lo, achando que seria confortada, ele tranquilamente tomando vinho, me expulsou da sua casa. Me senti humilhada, usada, sozinha. Fui para casa e me entreguei à bebida. Mesmo Rafael fazendo tudo aquilo comigo, estava muito apaixonada, precisando dele, e agora desamparada, viúva e com uma criança pequena. Jorge havia um bom seguro. Eu ainda recebendo uma pensão. Mesmo na sua partida não nos deixou desamparados. Eu precisava fazer valer a pena a partida de Jorge. Sabia o motivo da sua distração, que o levou ao acidente. Éramos os culpados. Ao procurar Rafael novamente, descobrir que era noivo, namorava a moça há muitos anos. Estava de casamento marcado. A culpa me invadiu. Com o passar dos dias, veio a falta do Jorge. Pedia para que pudesse voltar no tempo, para ter a oportunidade de fazer uma escolha diferente. Rafael, que antes era um sonho, agora era meu maior pesadelo. Sempre me perguntava por quê minha vida tinha tomado aquela direção. Eu cada vez mais me acabando nas bebidas, bares, novos relacionamentos. Veio Paulo, Max, Fernando, Júnior, Itamar, Eduardo. Foram tantos, que alguns até esqueci os nomes. Bares e mais bares. Noites e noites. Cada um deles me trouxe algum vício, que durante certo tempo preenchia o vazio que estava dentro de mim. E quando iam embora, levavam consigo o que ainda tinha de bom em mim. Eu cada vez mais vazia. Me ausentei do Marcos, pois sempre que olhava nele via o Jorge. A culpa me tomava. Marcos, aquela criança doce, na ausência da mãe e falta do pai, já nos primeiros anos de escola, se mostrava cada vez mais rebelde. Muitas vezes tive que ir na escola. Meu filho, como me ausentei, deixei a educação dele para outras pessoas. Eu mesmo já não conhecia o meu filho, seus amigos, o que faziam. Até porque minha vida era noturna, de bar em bar, de namorado a namorado. Os anos se passaram, e do nada tive notícia do Rafael, através do porteiro, que se lembrou de mim. Soube que havia realmente se casado. Tinha uma linda filha. Era um pai amoroso e muito presente. Já era uma adolescente. Marcos, nosso filho, apesar de não o acompanhar, era o que me restava do amor do Jorge. Uma manhã após uma noitada, fui surpreendida com a notícia que Marcos estava no hospital. Havia se envolvido em um acidente de carro. Fui rapidamente. Ao chegar no hospital, descobri que o caso era grave, que no acidente haviam 3 vítimas, uma sendo meu filho, que fazia 2 mulheres de reféns. Meu filho, na noite anterior, junto com 2 amigos, roubaram um posto de gasolina. A polícia me acompanhou. Quis detalhes do acontecido. Fui informada. No momento do assalto, chegou junto com a saída de meu filho e seus amigos. Viaturas no mesmo momento. Os amigos fugiram a pé. Meu filho entrou em um carro que estava abastecendo, fazendo mãe e filha de reféns, saindo em alta velocidade. Uma das viaturas foi atrás. Na fuga,
O veículo perdeu o controle. Invadiu a outra pista. Um carro conseguiu desviar. Mas o caminhão não. Bateram de frente, a polícia e o hospital. Estavam preocupados com a reação do pai ao chegar de saber que no mesmo hospital estava o responsável pela morte de sua esposa e da filha estar hospitalizada em estado grave. Fui levada para aguardar em um quarto privativo. Fui a primeira parente dos envolvidos a chegar no hospital. O médico me disse que o caso era muito sério, devido à gravidade do acidente. Ambos corriam risco de vida, tanto meu filho como a outra adolescente, e que esperavam o pai dela chegar no início da noite. Infelizmente, fui informada que a adolescente não tinha resistido. Eu não a conhecia, mas dentro de mim, algo morreu naquele momento. Perguntei pelo pai. Ainda não havia chegado, mas estavam o aguardando. Chorei muito por ela, apesar de saber que meu filho, ao se recuperar, seria preso. Não só pelo roubo, mas também por 2 mortes. Passei a noite chorando e rezando para que ele se recuperasse. Naquela madrugada fui surpreendida por gritos no corredor do hospital. Muita dor. Era a dor de um pai, de um esposo, de saber que tinha perdido tudo. Ninguém me falou, mas senti aquela dor nos gritos. Gritos que pareciam facas em meu coração. Aquilo era culpa minha, por não educar meu filho. Culpa somente minha. No amanhecer do dia, chegou o médico e a psicóloga. Eu toda apreensiva e pelos olhares. Meu coração de mãe. Antes de falarem, a dor já tomava conta, pois o que não queria escutar aconteceu. Em estado de choque, chorei, sentir uma dor. Não consigo descrever. Poderia chamar de morte. Perdi minhas forças. E não existia mais nada nesse mundo. A polícia foi embora. Fiquei só. Me falaram que poderia ficar o tempo que precisasse. Fiquei um bom tempo. Apesar de meu filho ter feito o que fez. Nosso plano de saúde, que Jorge deixou, era muito bom. O hospital já providenciando tudo para o funeral. Depois de algumas horas, tinha que me preparar, sair do hospital. Ao sair daquele quarto, entrando no corredor, tinha uma junta médica, muito apreensiva. Eu achando que não existia nada mais para me surpreender. Fiquei frente a frente com o esposo, com o pai da adolescente. Era um jovem senhor, mas eu vi um homem que há muito não o via. Ele me olhou com os olhos cheios d'água. Me reconheceu. No seu olhar, percebi que ele voltava no passado. Numa fração de segundo, ele entendeu todo o contexto e caiu de joelhos no chão. Ele não disse uma só palavra. Para espanto de ambos, era o Rafael. A mulher e a adolescente, que estavam com meu filho, era sua família. Eu também sem palavras. Apenas olhei, fria, pois estava em estado de choque. Segui firme pelo corredor. Passei por ele e fui embora. Digo a todos, homens, deem atenção às suas esposas. Mulheres, valorizem seus esposos. Não se iludam com promessas, charmes, aventuras. Falo com conhecimento de causa. Perdi tudo que eu tinha. Esposo, filho, maravilhosos. Não vamos esquecer que o plantio é livre e a colheita obrigatória. Rafael, quando ele deu aquela rosa para Marcos, naquele momento ele estava me tirando tudo. Achou que estaria ganhando, mas também perdeu tudo. Colheu o que plantou. Hoje sou uma mulher vazia. Acho que vou passar meus dias indo visitar meu marido e meu filho. Perdi todos os prazeres. Vivo atormentada por uma única escolha. Eu tinha tudo e troquei por nada. Vivo só. Agora essa é a minha opção. E terei que viver cada segundo da minha vida arrependida, triste e sozinha, mesmo cercada de pessoas. Aos casais, problemas existem em todos os relacionamentos, sejam sempre cúmplices, parceiros, amigos, fontes de prazeres um para o outro. Dias de solidão. Busquei forças na leitura da Bíblia, deveria ter feito há tempos,
Teria orientação para a minha angústia e me vi em Provérbios 14. 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Sati é uma oportunidade para casais, noivos, adolescentes, conhecerem histórias de pessoas reais, que podemos usar para futuras escolhas. Esse é um resumo da minha Sati Volume 4. A minha história será bem detalhada. O volume 1 já está disponível. A história de dois amigos que viveram uma história fora do normal. Vale a pena. Muito conhecimento sobre relacionamentos. Temos o e-book completo. Fonte de conhecimento adquirido. Não me julguem, pois sou apenas mais uma que fiz a escolha errada para escreverem uma linda história juntos. A vida garanto a todos que ela premia aqueles que se doam mais. No meu caso ganhei tudo, mas fui orgulhosa, mesquinha, inconsequente. Não valorizei, perdi tudo e fui para um caminho sem volta. Não aceitem rosas oferecidas, nelas só existem espinhos e deixará feridas, que jamais cicatrizarão. Nas fantasias tudo é perfeito, até que você possa sentir o sabor. Verá que é muito amargo. Não vale a pena. Essa é minha história. Era um conto de fada perfeita. Eu, Jorge e nosso filho Marcos. Do nada a transformei nesse triste relato, que cada um que esteja me assistindo possa me escrever histórias de sucesso e lindas e não faça uma escolha tão errada como a minha. Deus abençoe. Esperamos que a história de Vera os tenha sensibilizados para que possam serem mais atenciosos nas escolhas do dia a dia. Se cuidem e valorizem mais os seus parceiros. Agora pedimos que analise se esse relato ajudou de alguma forma, se ajudará em alguma decisão e que quem mais ele possa ajudar então envie, compartilhe, siga-nos nas redes sociais e adquiram o nosso e-book Sati Volume 1. Nesse link ou na descrição. Nosso canal é novo. Se está gostando do relato da Vera, pedimos sua ajuda, nos siga, compartilhe e deixe um comentário, assim estaremos cada vez mais trazendo boas lições de vida. Nesse trabalho, entre preparação, edição e publicação foram mais de 120 horas, para trazer um trabalho de qualidade. Nos ajudem. Uma simples ação mais de grandes resultados. Muito obrigado.